Fala, minha torcida gloriosa, tomo de volta aqui no nosso canal para deixar vocês totalmente atualizados aí. John Textor já assinou com um novo contratador aí para a temporada de 2026. Já se encerra a temporada de 2025 com um fogão, com um passo à frente aí, já com um novo técnico para o elenco de 2026. Então já deixa aquele likezão aí para deixar nosso vídeo forte, e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, porque tem muita notícia do fogão. O mercado da bola não para, esse fim de ano tem muita contratação, e aí você vai ficar por dentro de todas as notícias do nosso glorioso. Paiva, why did we terminate him after he just beat PSG? Por que demitir Renato Paiva depois dele vencer o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios, não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores, e os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido Atlético de Madrid e Palmeiras. Somos melhores do que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele. Com isso, o clube voltou ao mercado e anunciou um nome que gerou surpresa: David Ancelotti, filho e ex-auxiliar de Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira. Ele foi o escolhido para fazer o seu primeiro trabalho como treinador efetivo. A ambição, a paixão, a coragem, ser um clube diferente, estamos alinhados com o clube. Acredito que no futebol de hoje, um time tem que jogar bem e saber fazer muitas coisas para poder ganhar. Tem que ser organizado, disciplinado, e vamos trabalhar duro para conseguir isso. Mas eu acredito que os jogadores têm que representar os valores do Botafogo, que são claros para todos. O sistema pode mudar, mas isso tem que ser claro, que temos que jogar com coragem, que somos um time campeão e temos que jogar com personalidade, com coragem e com todos os valores que esse clube tão grande representa. A chegada do italiano movimentou o ambiente, mas dentro de campo a equipe seguiu oscilando. Mesmo assim, o Botafogo terminou o Brasileirão na 6ª colocação, garantindo pelo menos uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. Uma recuperação importante após um início tão conturbado. Na Libertadores, a eliminação precoce para a LDU nas oitavas de final acendeu um alerta sobre o desempenho da equipe. Na Copa do Brasil, a queda nos pênaltis diante do Vasco foi o momento de maior cobrança e incerteza em relação ao trabalho de David Ancelotti. Agora, sensação de muita decepção. Primeiro, todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo. Então, agora é um momento de grande decepção para a gente. Tivemos 2 jogos muito igualados, muito equilibrados. Hoje acho que fomos um pouco melhores que no jogo contra eles fora de casa. Mas um mata-mata é assim. Um mata-mata o episódio tem que ser, a vezes pode decidir a eliminatória, e foi assim. Mas a gente tinha que ganhar o jogo. Foi assim. Mas a gente tinha que ganhar o jogo hoje. Por isso que temos muita decepção. Fora de campo, outro capítulo importante marcou o ano de 2025. O imbróglio envolvendo John Textor, dono da SAF alvinegra, se estendeu ao longo de toda a temporada. Questões jurídicas, disputas internas da Eagle Group e declarações polêmicas deixaram o ambiente ainda mais conturbado, atrapalhando o time dentro de campo. Essa instabilidade institucional se tornou pauta quase tão presente quanto os jogos da temporada. Para 2026, ainda existem incertezas sobre o nível de investimento, sobre o futuro da SAF e até sobre possíveis mudanças na estrutura que comanda o futebol do Botafogo. Um cenário de indefinição para um time que dentro de campo ainda tenta reencontrar o equilíbrio após um ano de expectativas frustradas, momentos de brilho
e muitos questionamentos. A temporada de 2025, pelo menos, termina com um fio de esperança para o torcedor botafoguense, já que depois da saída de David Ancelotti, o clube agiu rápido e anunciou a contratação do argentino Martín Anselmi, ex-técnico do Porto. Ele desembarca no Rio de Janeiro no próximo dia 4 e inicia sua trajetória pelo Glorioso no dia 5, data de apresentação dos jogadores. Aos 40 anos, Martín Anselmi teve destaque quando dirigiu a equipe do Independiente del Valle do Equador. Ele ficou por 2 temporadas e acumulou títulos importantes, como a Copa Sul-Americana e a Recopa, vencida no Maracanã, em cima do Flamengo. Muito bem. Ó, eu tô com uma boa sensação em relação a esse treinador, o Martín Anselmi, Bigode. Tem os números dele aqui. Queria que vocês falassem um pouquinho pro torcedor botafoguense que ainda não o conhece. Tá aí, ó. 32 jogos, isso foi em 25, tá, gente? 14 vitórias, 7 derrotas, 11 empates, 31 gols marcados, 25 gols sofridos, 55% de aproveitamento. Isso pelo Futebol Clube do Porto, em Portugal. O Porto talvez tenha sido o trabalho que não encaixou da melhor maneira, né? Foi o primeiro europeu dele, né? Exatamente. Ele estava, se eu não me engano, ele estava no Cruz Azul, sai do Cruz Azul, vai para o Porto. E a gente viu até um pouco mais de perto o Porto na Copa do Mundo de Clubes. O Anselmi era o treinador do Porto nessa competição e, assim, a gente viu como o Porto teve dificuldade contra adversários extremamente frágeis. Não à toa, ele foi demitido logo depois do fim da eliminação do Porto nessa competição. Agora, não podemos também só nos apegar a esse trabalho do Porto. O trabalho que ele fez no Cruz Azul foi um bom trabalho, não à toa depois ele chegou ao Porto. Mas o melhor trabalho do Anselmi foi aqui na América do Sul e foi no Equador. Foi no Independiente del Valle. Ele começa no Chile, no União La Calera. Ele já vinha sendo auxiliar de alguns treinadores importantes e até que se tornariam importantes depois. Foi o caso do Gabriel Milito, quando estava ainda lá no Independiente. Foi auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, quando o Ramírez veio aqui para o Internacional também. Então é um cara que ele tem um estilo muito definido já. É o famoso jogo posicional. Pelo que eu vi, e aí depois que o Botafogo anunciou ontem, a gente foi buscar, né, algumas informações. Os times dele gostam muito de jogar pelos lados. É um time que costuma ser muito agressivo na marcação, principalmente nessa pressão pós-perda, mas defensivamente costuma sofrer. Então eu acho que, pelo que eu pude ver do Anselmi, é um treinador que talvez nesse primeiro momento o grande objetivo seja organizar a fase defensiva para aí depois lá na frente você poder ter jogadores até de melhor qualidade. Vamos ver como é que o Botafogo vai se sair nessa janela de transferência. Mas assim, GV, eu gostei por alguns motivos, tá? O primeiro deles, é um treinador que tem 40 anos, é um treinador extremamente novo. Apesar da pouca idade, ele já tem uma certa bagagem. A gente está vendo nas imagens aí, ganhou a Recopa em cima do Flamengo. Eu estava, inclusive, no Maracanã trabalhando esse dia, entrevistei ele antes do jogo. E é um cara muito sereno. Ganhou a Copa Sul-Americana, que o condicionou a jogar a Recopa no ano seguinte, em cima do São Paulo, que para muita gente era um time melhor. E o Del Valle foi lá e brocou. Inclusive com um gol de Lautaro Dias, que hoje joga aqui no futebol brasileiro. Até o outro gol ali do Faravelli, que jogou contra o Flamengo agora, estava lá no Cruz Azul. Não à toa estava no Cruz Azul, porque quando o Anselmi foi, ele levou. Então, assim, é um treinador que é jovem, tem ideias muito boas. Eu acho que o primeiro grande objetivo dele aqui no Botafogo vai ser esse sistema defensivo, organizar esse sistema defensivo, para aí depois a gente pensar lá na frente. Acho que, por exemplo, jogadores como Montoro, como Santi Rodrigues, eu acho que eles têm uma grande chance de evoluir muito nas mãos desse cara. Eu acho que o que eu tenho a falar é o seguinte: quando é um treinador português, que já teve no Porto, aí é uma coisa que é um pouco mais fácil. Sim. Como tem alguns treinadores brasileiros que assumem times brasileiros e não vão muito bem, depois não tem mais grandes chances. Quando é um cara argentino, que é contratado pelo Futebol Clube do Porto, que é um dos melhores scouts do planeta, principalmente aqui no Brasil, que eles pegam um jogador de preço barato, fica lá 1 ou 2 temporadas e voam, e tem tantos aí, né? Não é um cara... Com certeza não é um cara burro de futebol, um cara despreparado. A gente precisa saber se vai funcionar no Botafogo. Outra coisa, que depois da demissão do Ancelotinho agora, pela questão do preparador físico, se ele vai ter autonomia e carta branca, porque a gente sabe que o Textor se mete. Tanto é que ele fala aqui na entrevista do VT que o Bigode escreveu. Demitiu o Renato Paiva porque ele traz os princípios do Botafogo. 2 jogos.
cara ganha no PSG, perde pro Palmeiras e pro Atlético de Madrid, Isso. ele demite o cara, não serve mais. Isso é lindo pro torcedor do Botafogo que tava cheio de ódio. Mas num contexto geral, não é legal. Você demite um cara por conta de 2 jogos. E a gente sabe que ele não foi demitido por isso. A gente sabe que ele se arrependeu, porque ele mesmo fala que tentou 8, 9 ou 10 e os caras não quiseram. Ele botou o pai para apagar o incêndio. Venceu o PSG, o Texas deve ter falado, rapaz, agora... Da vitória. O Texas deve ter falado, rapaz, agora vou ter que segurar esse malandro. Ele deve ter sentido um sentimento ruim, da mesmo mesma vencendo. forma que a demissão do preparador físico pro Ancelotti ir embora, isso não é nenhuma informação, isso é um feeling meu, e tenho certeza que, né, um monte de gente concorda. Cara, se a gente demitir o cara, pode ficar chato por inúmeras razões, porque são muitas camadas envolvendo o filho do Ancelotti, que ele não é meu filho, filho do Ancelotti. E até os números dele, finais, os números dele, bons. Botafogo muito bem nos últimos jogos. Vou fazer aqui que eu sei que vai ter isso é um cara estrategista, que o Textor é genial, a gente sabe disso. Então, Fernandão, o meu ponto é esse. Deixa o cara trabalhar. Traz o cara, deixa o cara trabalhar. Porque, assim, foi campeão com o Del Valle, que não é um time milionário, não é nada disso. Né? O Bigode falou, bons trabalhos. A gente viu aqui. Acho que pode ser um ótimo nome para o Botafogo. O que não quer dizer que não precisa contratar, tá? Que eu acho que precisa de material humano também. Esse é o ponto. E para quem não conhece o Independente Del Valle, é um time empresa, criado, totalmente estruturado, apesar de ser no Equador, né, Flavinho? Feito para negócios. Fazer jogadores na sua base e vender. Tem jogadores no mundo inteiro do Independente Del Valle. A gente acha que o Brasil é o centro, né, de vendas, é o país que mais vende jogadores para o mundo, mas o Independente Del Valle tem feito um trabalho maravilhoso. Tem jogadores do Independente Del Valle em grandes times das grandes ligas do mundo. E ele participou desse trabalho, porque quando você forma e ganha, você eleva o nível do seu clube a um patamar bem diferente do que só você formar. E aí você acaba assumindo outras responsabilidades. E quando ele vai para o Cruz Azul, os números dele no Cruz Azul são maravilhosos. Não à toa ele foi para o Porto. E para você disputar um campeonato mexicano de igual para igual contra times como Tigres, Pumas, América do México, Necaxa, você tem que ser um treinador não só corajoso, mas ter material humano para fazer isso acontecer, para obter os resultados. A gente viu o jogo do Flamengo. E os times do México, ó. Muito dinheiro. Plata. A gente viu o jogo do Flamengo contra o Cruz Azul. A dificuldade que o Flamengo teve para jogar aquele jogo com um time que tinha jogado no sábado para jogar na quarta-feira a, 12 horas de fuso horário. Não é tão simples assim, os caras foram lá e fizeram um jogo muito duro. E quando esse cara é contratado para um campeonato desse, para um time desse, ele tem valor. A gente só espera que, como o GV falou, o Textor, o Botafogo em si, né, a cúpula do Botafogo, traga jogadores à altura para ele poder ser competitivo. Porque não adianta o cara ser um bom treinador, mas chegar na hora ele ter que jogar com 2 zagueiros canhoto, 10 jogos, 20 jogos. Pegar o Marçal, jogar em 10 posições diferentes. É isso aí, o Botafogo ter 2 centroavantes que infelizmente não conseguem se adaptar, não conseguem entregar. E o Botafogo ter que às vezes adaptar um moleque da base ali para tentar fazer uma função que ele pode fazer um dia, mas não está preparado naquele momento para fazer. Isso, só alguns exemplos do que aconteceu no Botafogo nesse ano. E o Textor está vendo isso tudo acontecer, mesmo ele tendo problemas com a Eagle, com o Lyon, ou com quem quer que seja. A torcida do Botafogo não tem nada com isso. Ela só quer que seja um time estruturado para ela poder competir de igual para igual, como competiu em 24. Com o Flamengo, com o Palmeiras, com todos os times que o Botafogo sabe que vão brigar para chegar lá em cima. Então, tem que ter uma consciência muito clara do material que tem que ser entregue para um treinador como esse, que tem um futuro maravilhoso. O Flavinho já falou, tem 40 anos, muita ideia nova, muita coisa para acontecer, e o Botafogo é o melhor palco para ele fazer. E é o maior palco que ele teve na carreira dele. Mas é o Porto. O Botafogo, filho, o Botafogo tem muito mais torcedores que o Porto. E você, se quiser discordar de mim, fica à vontade. Mas o Botafogo é maior do que o Porto, sim. E é o melhor trabalho que ele vai poder ter, o Martim Anselmo. Ô, Fernandão,